Eu citei esses jogadores aqui do Fluminense, e vários desses aqui, tenho certeza que a galera ouve e pensa assim, pô, saudades, né? Saudade de ter como opção hoje no elenco do Fluminense, por exemplo, Luiz Henrique, né, que acabou sendo campeão pelo Botafogo, campeoníssimo pelo Botafogo, com muita relevância, como principal jogador do Botafogo. Evanilson, que saiu rapidamente do Fluminense. John Kennedy, que hoje está no Pachuca. O André Martinelli, que hoje está brilhando no time de cima, no time principal. O que tinha nessa água lá em Xerém nessa época para revelar tanto jogador, hein, Eduardo? O que tem na água de Xerém? Muito trabalho, isso eu posso falar. Assim, o Fluminense, da época que a gente fazia parte, e acredito que até hoje tem muito disso lá, até porque muitas das pessoas continuam no clube, mas assim, o Fluminense é um clube referência em formação porque sabe captar. Existe um departamento de captação muito forte, ou seja, a gente consegue, na verdade, trazer para dentro do processo uma qualidade diferenciada. Existe um trabalho de dia a dia muito forte e muito humano, ou seja, ele é muito individualizado, né? Então a gente tenta entender as demandas de cada indivíduo para que a gente possa realmente acessar e conseguir desenvolver todo o potencial dele. Para quê? Para que aí sim esse jogador ele consiga representar na base, né, com performances acima da média, para que ele possa ir progredindo dentro das categorias, se possível pegar a seleção de base, que é importante, e aí sim ir ganhando essa chancela para que o profissional ele consiga oportunizá-lo, porque na verdade, no meu entendimento, a base não revela ninguém. A base ela é um ambiente de desenvolvimento, quem revela é o profissional. Então o profissional ele tem que ter o espaço para que aquele jogador da base, seja no Fluminense ou seja em qualquer outro clube, ele possa realmente ter aquele estímulo de jogo e a torcida possa conhecê-lo, entendendo que são maturações diferentes, né? As pessoas elas têm tempos diferentes. Então eu vou dar um exemplo aqui basicamente do Martinelli e do André. O André sempre foi um talento que despontou como um dos destaques da geração. E o Martinelli chega no Fluminense, se eu não me engano, com 15 para 16 anos, e ele tinha uma concorrência muito grande. E acabou que o Martinelli teve a oportunidade de um profissional antes do André. Por mais que o André sempre foi tido como um grande talento, mas em algum momento ali o Martinelli acelerou o processo, conseguiu ter o espaço e o André precisou de um pouco mais de tempo. Isso não quer dizer que o talento do André não é um talento desenvolvido, pelo contrário, né? A gente está observando aí o André hoje em seleção brasileira, em Premier League, tendo um destaque muito grande, mas o tempo de maturação é totalmente diferente. Isso tem que ter um entendimento e tem que ter um cuidado muito grande para que a gente não perca o talento. Isso eu falo de uma forma geral e com certeza o Fluminense é um clube que hoje, junto com outros clubes do Brasil, faz muito bem esse processo de formação e de transição que é realmente o X da questão hoje no futebol. Eu acho que a formação do Fluminense ser muito competente em relação à formação, acho que ninguém tem dúvida, né? É uma coisa absolutamente reconhecida e praticamente unânime no Brasil sobre a excelência da base do Fluminense. Agora, a transição, eu tenho dúvida, e muita gente tem dúvida. Porque muitos desses jogadores que brilham no Sub-17, no Sub-20, eles não vingam no time de cima. Hoje, por exemplo, há alguns jogadores da base do Fluminense que estão ali, que estão gramando, que estão demorando, por exemplo, a ter oportunidade no time de cima. Vou citar o Riquelme e o Isaac, né, que já estão no time de cima, estavam no Sub-17 há pouco tempo atrás. Mas é muito comum a gente ouvir o torcedor do Fluminense que eles não têm o número de oportunidades que deveriam ter. É tão bem feita assim essa transição no Fluminense, é tão, não vou dizer perfeito, porque nada é perfeito, mas é o melhor que pode ser feito na transição hoje da base do Fluminense para o time de cima? Olha, eu não tenho condições de falar hoje, porque eu não estou envolvido no processo do Fluminense hoje. Eu digo que enquanto eu trabalhei no Fluminense, a gente tinha um contato muito próximo com a diretoria do profissional e a diretoria da base, para que a gente pudesse minimizar erro. Por que eu falo minimizar erro? Porque essa transição, ela é difícil. Vai depender muito do momento do clube, vai depender do momento esportivo, vai depender do treinador que lá está, vai depender do momento do jogador. Então tem muitas variáveis que a gente precisa tentar controlar para que aquilo ali aconteça de uma forma mais orgânica, né? Um outro exemplo, por exemplo, foi o do John. O John era um jogador que na Sub-17, na Sub-20... John Kennedy, você está falando. Muitas das vezes ele não era um jogador que tinha a maior minutagem do elenco. Muitas das vezes ele saía do banco, mas ele era um jogador extremamente decisivo. E numa dessas decisões que ele definiu, né, e geralmente ele conseguia
fazer o gol do título, assim como ele fez o gol do título da Libertadores, surgiu a oportunidade de ele treinar no profissional e ser acompanhado pela equipe principal. E aí daqui a pouco ele entra num Fla-Flu, faz 2 gols no Fla-Flu e começa uma história no profissional. Só que existe um acompanhamento. Eu acho que o muito interessante da base, a base mostrar para o profissional quem são os jogadores potenciais de 16 até 20 anos que a base tem. Por que 16? Porque é quando ele já tem um contrato profissional, ou seja, ele já pode estar frequentando o ambiente do profissional, que é de suma importância. O jogador, quando ele é um potencial fora da curva e ele já tem contrato profissional, ele tem que frequentar o profissional, mas ele tem que entender que o clube é uma coisa só. Ou seja, se ele tiver que jogar pela Sub-17 ou pela Sub-20 e também no profissional, que aquilo seja uma coisa bem tranquila no entendimento dele e do ecossistema ao entorno dele. Para quê? Para que ele possa ter oportunidade de estar jogando. Porque o grande desafio dessa transição é o jogador que sobe, faz parte de um plantel do profissional, tem idade para jogar em equipes de base, mas ele não consegue ter a minutagem na equipe profissional ainda por diversas razões. E aí ele perde oportunidade de estar jogando. E o jogador, a formação dele mais drástica é na competição, é no jogo. E o treino ele serve para prepará-lo para o jogo. Então é importante ter essa comunicação entre base e profissional para que esse gargalo ele seja o quão menor possível.